eu tenho sido confrontado com a palavra de Deus de uma maneira assustadora. E a Bíblia diz que eu e você, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Sim? Gálatas capítulo 6, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E eu tenho sido confrontado, e como eu quero cumprir a Bíblia, eu vou compartilhar com você essa carga, né? Todo esse confronto, eu não quero levar sozinho, quero compartilhar com você, meu irmão. Vamos juntos sermos confrontados pela verdade bíblica. Vamos deixar a palavra de Deus mudar a nossa mente. Quando João Batista começou a pregar o Evangelho, ele era o precursor de Jesus. Ele era aquele que preparou a vinda do Senhor Jesus. João Batista começou com o seu primeiro sermão, e a mensagem dele ecoava pelos desertos, ecoava pela capital da cidade, daquela região, e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Interessante que ele pregou isso, e essa era a mensagem, que Jesus, após João Batista sair de cena, e Jesus começa o seu ministério, Jesus continua com o mesmo sermão. Jesus continua com o mesmo tema da mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo de vocês, está muito perto de vocês, o reino dos céus. Agora é interessante que a palavra arrependimento, ela vem de uma expressão do grego. A origem dessa palavra é do grego. O grego koiné era uma palavra muito comum, muito popular. É como o inglês nos dias de hoje era fluente, todas as nações, para se comunicar, precisava falar o grego. Interessante que a Bíblia, o Novo Testamento, ele é escrito nesse grego, o grego koiné, que era o grego comum, para que todos, tanto os mais cultos, os mais letrados, entenderiam, enquanto com os mais simples, os incoutos, eles também poderiam ler. Então o grego comum, o português de rua, a palavra comum que todos conheciam. E essa palavra arrependimento é metanoia. Diga, metanoia. É interessante, metanoia, o que significa? Qual é a conotação da palavra metanoia? É mudança da maneira de pensar. Você precisa mudar a mentalidade. João Batista pregou o Evangelho, pregou anunciando a vinda de Jesus, dizendo: tem que mudar a mente, porque você vai ser introduzido no novo reino. E esse novo reino você precisa, para você desfrutar dele, para você experimentar de tudo que ele tem, você precisa mudar a sua maneira de pensar. E querido, esse é o propósito da palavra de Deus, transformar a nossa mente. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e não se conforme com esse mundo. Não fique na forma do mundo, não entre na cultura do mundo, mas renovem-se pela transformação da sua mente. Diga assim: eu preciso transformar a minha mente. Amém? Eu quero conversar com você hoje sobre a fé de Abraão. Vamos falar um pouco sobre fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Amém? A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então fé é um firme fundamento para quem quer se relacionar com Deus, para quem quer adentrar nessa dimensão que é o amor de Deus e toda a complexidade do seu reino que é dado a nós. Eu não sei você, mas algumas pessoas, elas têm fé, mas elas também duvidam. Algumas pessoas têm fé, mas no fundo elas perguntam: será? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer mesmo? Algumas pessoas têm fé, mas têm medo. Algumas pessoas têm fé, mas têm insegurança. E se você é um desses, se você se enquadra nesse perfil, essa mensagem de hoje é para você. Porque é para mim, é o meu perfil. E essa mensagem que tem me questionado, me confrontado, tem me inspirado a orar, tem me feito me alegrar na presença de Deus. Porque o grande desafio nosso é entender o que Deus tem para nós e desfrutar. Quero que você abra comigo ou acompanhe no telão, no livro de Gênesis, capítulo 17, a partir do verso 1. Vamos tentar entender a fé de Abraão. E talvez eu choque você com essa mensagem, e o meu objetivo é chocar você mesmo. Mas eu quero falar com você sobre a fé imperfeita de Abraão. Se você quer anotar o título, esse é o título: a fé imperfeita de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos,
Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Versículo 2: e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira eu vou te multiplicar. Pode passar até o 5, nós vamos. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Versículo 5: não mais será chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações eu te hei posto. Queridos, Deus aparece para Abraão. E quem aparece para Abraão ali é uma revelação de Deus que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Abraão teve o privilégio de estar na presença, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo metro quadrado, com o Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de ser. Aquele que não muda, aquele que não assombra e nem variações de mudança. Esse é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é inabalável, nada o abala, nada o confronta, nada o contesta, nada muda ele. Ele é constante, pois ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. No versículo 1 desse capítulo, Gênesis 1, 17, 1, diz assim: quando ele estava com 90 anos, apareceu o Senhor e ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. El Shaddai. Anda em minha presença e sê perfeito. Veja que detalhe esse texto. Ele está dizendo: anda na minha presença, Abraão. Fique na minha presença e você vai ser perfeito. E eu vou tocar você, e a presença que está, a minha presença vai mover em você, e essa presença movendo em você vai te purificando, vai te aperfeiçoando, vai te moldando, vai te qualificando. E perceba que o texto não está dizendo: seja perfeito, Abraão, busque a tua perfeição, e aí venha na minha presença. É o contrário. Abraão, anda comigo. Abraão, desfrute de mim. Abraão, se aproxime de mim. E à medida que você for chegando perto de mim, a minha presença vai te envolver, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Queridos, nós precisamos mudar a mente, porque muitas vezes nós estamos presos a tantos critérios, a tantas regras, a tantos modelos que nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes eu tenho conversado e evangelizado algumas pessoas, e essas pessoas dizem: pastor, eu não posso ainda me entregar para Jesus, pois eu fumo ainda. Pastor, eu não posso ainda me entregar para Jesus, pois eu tenho 2 mulheres ainda. O dia que eu me consertar, o dia que eu acertar a minha vida, aí eu vou entregar a minha vida para Jesus. Querido, então se você consegue ser perfeito sem a presença de Jesus, então você não precisa de Jesus. O caminho é o inverso. O caminho é outro. Venha na minha presença, diz o Senhor. E à medida que você andar comigo, eu vou aperfeiçoar você. Amém? Querido, o diabo diz: você não pode chegar perto de Deus. Olha os teus defeitos. Olha como você tratou tua mulher antes de vir para o culto. Você. Querido, o diabo faz de tudo para te afastar da presença de Deus. Há uma força oculta contrária a você, que vai colocar 1001 argumentos na sua mente, dizendo: você não pode entrar. Você não está apto para entrar. Você não está preparado para entrar. Mas o texto diz, o que o texto diz? Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Se conserte, fique certinho, fique bonitinho, e aí entra na minha presença. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Não há outro além de mim. Não há nada que se compara a mim. Ninguém no céu, na terra ou embaixo dela se compara a quem eu sou. Então vem para mim. Chega perto de mim e eu vou te abraçar. E o meu toque vai aperfeiçoar você. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: entre na presença de Deus. Aleluia. Queridos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Observe, Deus está falando para Abraão: Abraão, fica livre, tire as culpas, ande diante de mim, desfrute de mim, tenha comunhão comigo, fale comigo. Você será aperfeiçoado. Traga o teu casamento para essa presença. Traga o teu casamento torto, traga o teu casamento difícil, o teu casamento à beira de morte. Traga ele e Deus vai aperfeiçoar ele. Traga o teu filho que está envolvido com drogas, difícil, traga ele e Deus vai aperfeiçoá-lo. Deus vai tocá-lo. Queridos, a Bíblia diz que
na sequência do texto, versículos 5 e 6 do capítulo 17. Vamos lá? E aí eu quero mostrar aquele PowerPoint, ok? Estou lá com a minha equipe, eles são os melhores que nós temos. São uma benção. No capítulo 17, versículos 5 e 6, diz assim: Deus apresenta-se para Abraão, veja, o Todo-Poderoso. Quem que se apresentou para Abraão? Todo-Poderoso, não era qualquer um. Até então não havia revelação de quem era Deus. Primeira vez que o nome El Shaddai aparece na história. O Deus Todo-Poderoso. E ele diz para Abraão: Abraão, você não mais será chamado Abrão. Seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Querido, Deus mudou o nome de Abraão. Deus falou: Abraão, você está na minha presença, então deixa agora eu começar a mudar você. Deixa eu agora começar uma obra na sua vida. E a primeira coisa que eu vou fazer com você, Abraão, eu vou mudar o teu nome. Deixa eu mexer com o teu nome. Deixa eu mexer com a tua identidade. Deixa eu mexer com a tua personalidade. Deixa eu mexer com aquilo que você é. Eu quero, vamos apresentar aquele PowerPoint. Estudando esses dias uma exegese. Falei bonito agora, né? O que é uma exegese? É um estudo aprofundado de um texto. E alguém com esses doutores, superdoutores na língua hebraica, ele fez um estudo de exegese a respeito do nome que Deus mudou de Abraão. Eu achei interessante, eu quero passar para vocês. Você consegue ler o que está escrito ali? Não, você não fala hebraico? Tá, vamos ter aula de hebraico hoje à noite aqui, ok? Estão prontos? Serve caneta, lápis, borracha? Estou brincando. Mas aqui está escrito, o nome que está ali é Yahweh. Vamos ver se você consegue repetir? Yahweh. Melhor, vai lá. Yahweh. Tem que fazer com o gutural aqui, saiu o ventinho. Yahweh. Vai lá. Ué, né? O que é Yahweh? Yahweh é o mesmo que Jeová. É o nome de Deus. É o nome de Deus. Jeová, Yahvé, Senhor, Yahweh. Essa era a expressão hebraica do nome de Deus. Agora, interessante, porque havia um mandamento que dizia: você não pode dizer o nome de Deus em vão. Ok? Era proibido dizer o nome de Deus em vão. E por causa desse mandamento, o nome de Deus se perdeu. E as pessoas deixaram de pronunciar o nome de Deus e acharam alguns codinomes. Por exemplo, El Shaddai. Por exemplo, Elohim, Rafá. São os nomes que foram dados a Deus para não pronunciar esse nome, porque esse nome a lei dizia que era proibido pronunciar. Pois era um nome santo. Era um nome, o único nome. Mas nós temos a informação que esse é o nome de Deus, Yahweh. Esse é o nosso Deus, o Deus que você segue. Agora, o hebraico ele é de trás para frente, ok? Ele não é como no português, ele é de trás para frente. Então ali eu tentei colocar as letras. Aquele risquinho ali é Yud. Essa segunda letra ali é o Rei. Diga, Rei. Essa palavra Rei, os estudiosos dizem que é uma palavra que ela sai como que um suspiro. É uma palavra que você não fala simplesmente, é uma letra que você simplesmente não diz, mas você solta com a tua alma, você solta como se fosse um fôlego. Porque quando Deus veio e criou aquele bonequinho de barro lá no Éden, e aquele boneco de barro que seria o futuro homem, o futuro Adão, a Bíblia diz que depois de tudo pronto, Deus soprou sobre a narina daquele boneco, e aquele passou a ser alma vivente. Passou a ser um ser humano. Deus criou eu e você, o ser humano, do pó da terra. E aquele ato de Deus soprar, que é o Ruá, que é o espírito da vida, é a letra Rei. É aquilo que sai do teu coração, aquilo que sai como vento. E a terceira letra ali é Vav. E a quarta é Rei. Grave bem essas duas letras iguais. Não, volta lá. Você mexeu aqui, estragou a minha tela, rapaz. Demorei um dia inteiro para fazer isso aí. Isso, bem assim. Veja só, as duas letras são iguais.
O nome de Deus tem duas letras rei. Ok? Pode passar a tela. Pode passar. Cri. Eu preciso disso, hein, gente? Senão não vai ter. Aí. Veja que são duas letras rei. Rei. Então, o nome de Deus tem duas letras iguais. Pode passar. Veja só. Diferente do português e do inglês, que nós temos números. Numerais. Número 1, número 2, número 3, número 4. A língua hebraica não tem números. Não tem o número 1. Mas a língua hebraica ela usa as próprias letras do alfabeto deles para trazer o número. Então ali, ó, se você olhar de trás, na tua direita ali, você vai ver a primeira letra. A primeira letra é Aleph, que significa o número 1. A segunda letra é Bet, que significa número 2. A terceira letra é Zeta, que significa o número 3. A 4, que é Dalet, número 4. E a quinta, que é o Rei. Rei. O nome de Deus tem duas letras Rei, que fala do número 5 na linguagem hebraica. Quando você pega o povo que estuda os números na Bíblia, eles têm alguns significados na Bíblia, os números. Por exemplo, o número 3 fala da trindade de Deus, da trindade do homem. O número 4 fala do número da terra, as 4 estações, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O número 7 fala da perfeição, do completo. O número 8 fala do início. E também o número 5 fala da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Davi pegou 5 pedras para matar o gigante. 5. A Bíblia fala que para edificar a igreja, o amor de Deus desempenhou 5 ministérios para nos edificar, para nos abençoar. 5 fala do número da graça. E interessante que no nome de Deus, as duas letras, são 4 letras, e ele tem 2 letras, que é o Rei, que fala do número 5, fala da graça de Deus. E quando você... Pode passar? Aqui nós temos o nome Abrão. Deus chamou Abrão. Aqui está o nome Abrão. A letra Aleph, né? Bet, Resh e a letra Mem. Se você pegar as primeiras letras, é A-B-R-M. Abrão. E Deus diz a Abrão, eu vou mudar o teu nome. Ok? Você entrou na minha presença, então eu vou mudar você. E Deus disse, você não vai mais se chamar Abrão, mas você vai se chamar Abraham. Pode mudar? E Deus pega o nome de Abraão e coloca uma das suas letras, o Rei, que é a intervenção da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da força de Deus. Deus disse para Abraão, anda na minha presença, chega perto de mim, que eu vou tocar você com todo o meu amor, com toda a força do meu amor, com toda a força do meu poder, pela minha graça. Você está entendendo isso? Deus pega o nome dele e diz, eu vou compartilhar com você algo que só eu tenho. Você quer andar na minha presença? Então receba aquilo que só eu tenho. Eu tenho esse amor, eu tenho esse poder, eu tenho essa graça, eu tenho esse favor que vai fazer parte da sua história, da sua vida. E Deus coloca, agora Abrão não é somente um homem comum, mas agora na sua identidade, na sua história, ele tem a graça, o amor de Deus. Ele é Abraham. Mas a Bíblia diz que também Deus não ia mudar só o nome de Abraão, mas ele ia mudar também o nome de Sara. Em Gênesis capítulo 17, para vocês não mudarem a tela, eu vou ler na Bíblia aqui. Em Gênesis 17, versículo 15, pode deixar aí para facilitar. No versículo 15 diz assim, você porém irá em paz aos... Desculpe, 17, estou lendo 15. Versículo 15. Gênesis 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher também já não se chamará Sarai. Sarai. Esse é o nome Sarai. Sarai. Se você tirar aquele vermelhinho ali, que é o Yud, que é Sir. Você já ouviu essa palavra? Yes, sir. Veio dessa origem, Sara. Sara significa príncipe. Sarai significa príncipe. E quando você coloca essa última letrinha aqui, o Yud, ela dá uma questão pessoal. É meu príncipe. Então Abraão estava casado com Sarai, que é o meu príncipe, o meu senhor.
Você pode imaginar o relacionamento dos dois? Sara falava: Abraão, lave a louça. Yes, sir. Sim, senhor. E se você ver um pouquinho do perfil da dona Sarai, ela era meio forte, hein? Lembra quando Abraão chegou para ela e disse: ó, Deus falou que nós vamos ter um filho. Você está louco, rapaz? Pega a minha empregada e vai com ela lá. E a Bíblia diz que Abraão falou o quê? Nada. Yes, sir. Querido, você quer resolver o problema da tua casa? Seja o último a dar a palavra na sua casa. Né? Tua mulher fala qualquer coisa e diz: sim, senhora. Né? E pronto, acabou as contendas. Mas você pode imaginar o relacionamento dos dois? Sarai significa o Senhor, uma personalidade, alguém que tem domínio. Mas Deus diz: eu vou mudar o nome dessa mulher. Eu vou mudar a personalidade dela, eu vou mudar o destino dela. Querido, nome na Bíblia, ela fala de conotação, fala de destino. As pessoas davam os nomes aos filhos, implicando a profecia, implicando aonde esse garoto, essa menina iria chegar. E Deus diz: você não vai mais se chamar Sarai, mas você se chamará Sara. Muda o nome. Agora é interessante, Sara agora não é mais Sarai. Deus tira aquela letra, Yud, e agora coloca o rei, o nome de Deus, entrando no nome de Sara. A tua mulher agora, vocês estão andando na minha presença, eu vou fazer parte da vida de vocês. Eu vou tocar vocês com o que eu tenho. Eu vou tocar vocês com o meu poder. E agora Sara significa princesa. Sarai, meu senhor, meu príncipe. Sara, princesa. A minha princesa. Aquela que vai fazer e estabelecer o meu reino. Interessante, queridos, que quando Deus disse para mudar, ok, obrigado. Quantos entenderam isso? Querido, Deus mudou o nome desse povo, mas com o propósito: eu estou compartilhando o que eu tenho, eu estou compartilhando o que eu sou, eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Queridos, quando Deus chamou Sara, quando Deus chamou Abraão, Deus colocou a letra dele, que é o rei, que é o sopro. Que é aquele que soprou no boneco de barro e deu vida. É aquele que sopra em sua vida e traz um novo. Querido, é o Deus que, se você está com problema financeiro, Ele sopra sobre a tua vida financeira. É o Deus que você está com problema de saúde, Ele sopra sobre o seu corpo. É o Deus que você está tentando ter filhos, não consegue ter filhos, Ele sopra sobre o útero da tua esposa e vocês passam a ter filhos. Porque é o rei, é aquele sopro, é aquela atitude que sai de dentro de Deus e faz parte da sua vida. Um Deus que muda todas as coisas. Um Deus que quer participar de tudo. No capítulo 17, versículo 6, põe para mim. Gênesis 17, 6. Olha o que Deus diz depois que muda o nome deles. Que Deus tinha falado para Abraão que ele ia ter um filho. Mas até então eles não conseguiam ter filhos. Era impossível. Era um homem já velho e não conseguia. Mas depois que Deus mudou o nome deles, um ano depois, eles passaram a ter filhos. Você está andando, tentando conseguir algumas coisas. Você está tentando conseguir alguns resultados. Está difícil. Anda na presença de Deus. E não mais que um ano depois, tudo vai mudar na sua vida. Você crê nisso? Deus passa a fazer parte. E eu o tornarei extremamente prolífero, ou extremamente frutífero, ou extremamente numeroso. E de você, Abraão, de você, Sara, farei nações, e de vocês procederão reis. Um casal que não podia ter filhos, um casal que não tinha resultado, um casal de velhos. Agora Deus diz: vocês vão dar à luz a reis, nações virão de vocês. Quando nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, consegue passar para mim? Romanos 5, 17. Aquela sequência que eu deixei para vocês ali. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus. Quantos recebem de Deus? A imensa provisão da graça. Quantos recebem essa imensa provisão de graça? Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, o que acontecerá com eles? O que vai acontecer conosco? Reinarão em vida. Quando é que vamos reinar? Lá no céu? Aonde que vamos reinar? Em vida. O que é reino, queridos? É ter o governo, é ter autoridade. Reinarão em vida por meio de um único homem,
Jesus Cristo. Quando Deus mudou o nome de Abraão e de Sara, ele diz: vai nascer reis de vocês, governos sairão de vocês, autoridade virá de vocês, nações serão tocadas através daquilo que eu vou fazer através de vocês. Querido, você precisa entrar no teu trabalho, você precisa encarar o teu dia a dia com a mentalidade de que a autoridade de governo está com você. Isso tudo muda. O mundo está debaixo de pressão, a vida está debaixo de grandes opressões, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão cansadas, mas eu tenho o fôlego de Deus, eu tenho a presença dele e tudo pode mudar. Querido, vamos entender algumas coisas. Gênesis 17, a partir do verso 17 e 18. A Bíblia nos mostra algumas coisas pelo menos interessantes. Vamos dar uma olhada em Abraão, aquele que Deus mudou a história dele. Abraão prostrou-se, lembrando, entrando no contexto, ele estava onde? Na presença de quem? Onde que Abraão estava? Vamos interagir aí, que daí você não dorme, eu fico mais motivado aqui, né? Abraão estava junto com o Todo-Poderoso. E quando o Todo-Poderoso começou a falar com ele, e disse que ia mudar o nome dele, a Bíblia diz que Abraão prostrou-se rosto em terra. Uau, na presença do Todo-Poderoso. O que eu e você fazemos diante da presença de Deus? Nós nos quebrantamos, nós nos abaixamos. Mas com Abraão parece que não foi bem assim. A Bíblia diz que quando Deus falou com ele e começou a mostrar o que Deus queria fazer com ele, a Bíblia diz que Abraão prostrou-se o rosto em terra e começou a rir. Começou a rir e disse a si mesmo: esse é um velhinho de 99 anos rindo. O meu avô tem 92, né? Então dá para ele já dá umas risadonas assim de vovô, né? Não de Papai Noel, né? Mas poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Você já tinha visto esse texto? Abraão riu. O homem da fé, o pai da fé. Quando Deus começa a mostrar para ele: eu vou fazer isso, eu vou te dar isso, eu vou apontar isso, eu vou te levar a isso, eu vou concretizar isso, eu vou realizar isso na sua vida, Abraão cai de quatro, cai de joelho e diz: se eu estou com 100 anos, ele deve estar nos seus sei lá quantos anos, ele é eterno, está pirando. Desculpa aí, Todo-Poderoso, mas poderá um homem, poderá alguém como eu, de 100 anos de idade, gerar um filho? E pior, vamos imaginar a cena, né? Vamos lá, a minha mente é meio, vocês já estão conhecendo a minha mentalidade aqui, como é que é, né? Ele olha para o Todo-Poderoso, né? Ele tá prostrado, levanta a cabeça, olha para o Todo-Poderoso, olha para Sara. Sara de 90 anos. Quantos anos tem tua mulher? Tá bonitona, né? Agora imagina uma senhorinha de 90 anos. Aleluia. Ele olhou para Sara, olhou para Deus, olhou para Sara, olhou para Deus. Não pode. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara, poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Deus, não tem cabimento. Poderá Deus curar a senhora do problema do coração? Poderá Deus libertar o teu filho? Esse pastor é empolgado, ele fala que Deus vai fazer, ele fala que Deus vai dar, ele fala que Deus vai abrir. Ó, o cara tá pirando a batatinha. O que você acha disso, querido? Vamos lá. O que você acha? O homem de fé. Ao meu ver, o que eu entendo é que ele fraquejou na fé. Não é possível, não vai acontecer. A promessa é para aqueles mais novos. A promessa é para aquele que estudou mais, aquele que fez pós-graduação, é ninja em fazer negócios, é o melhor vendedor, ganhou prêmio na empresa,
Para ele dá certo, mas para mim. O que você acha, queridos? Ao meu ver, Abraão vacilou na fé. Aquele que nós temos como o herói da fé. Aquele que nós temos como o modelo de fé. A Bíblia diz, a história diz. Eu estou inventando moda, não está escrito, é a Bíblia. Está no telão, é moderno, está na mídia, mas se você abrir as folhas da tua Bíblia, ler as páginas, está escrito. É na NVI, se você ler em qualquer versão, é isso. Abraão riu. Abraão deu risada. E ele não riu porque ele era bom de humor. Ele riu porque ele não creu. Agora veja, em Romanos, no capítulo 4, versículo 16, alguém conta essa história. Alguém inspirado pelo Espírito Santo conta essa mesma história. Vamos lá comigo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Que fé que Abraão teve? Ele é o pai de todos nós. Versículo 17. Vai passando. Até o 21 nós vamos aí. Por que está demorando? Está dando problema? Se eu ia pregar meia hora, agora vocês têm que me perdoar, eu vou pregar 1 hora, né? Versículo 17. Acho que é melhor nós irmos na Bíblia aqui, né? É mais fácil ou não? Alguém pode ajudar ela lá? Aleluia. O que está acontecendo? Está difícil? Senão daí eu fico com a Bíblia aqui. Daí o povo abre a Bíblia. Pode ser? Vai dar certo agora? Vai? Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Abraão creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Versículo 18. Aleluia. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Versículo 19. Sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, estava com 99, a Bíblia diz. E que também o ventre de Sara, que estava com 90 anos, já estava sem vigor. Versículo 20. Mesmo assim, não duvidou. E nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21. Vai até o 21? Vai. E estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Queridos, essa é a história que Paulo conta de Abraão. Deus inspira Paulo para escrever e tem a revelação sobre Abraão. Essa história está no Novo Testamento. A história original diz que Abraão riu. A história original diz que Abraão não creu, que ele duvidou. Mas aqui Deus fala de Abraão como se fosse um homem inteiro de fé. Um homem que não duvidou, apesar de olhar para o seu corpo sem vitalidade, o corpo da sua esposa sem vitalidade, ele creu, ele se manteve firme, ele não duvidou. O que está acontecendo aqui? O que há? Sempre eu olhei para esse texto de Romanos, e eu me senti um pouco condenado. Eu me senti um pouco acusado, porque eu olhava, poxa, eu não tenho a fé que Abraão tem. Eu não sou como o pai Abraão. Eu tenho dúvidas, eu sou fraco. Minha fé às vezes vai para remover montanhas, mas às vezes não remove um cisco. A minha fé oscila. A minha fé tem dúvidas. A minha fé às vezes está a 1000 por hora, outras vezes não anda. Sempre que eu olhava para Abraão, eu dizia, poxa vida, eu preciso crescer. Olha para Abraão, ele é um homem de fé. Mas na história original encontramos ele rindo da promessa de Deus. Na história original, ele até sugere para Deus, Deus, que tal Ismael? Por que
Eu sou velho, o senhor também não é lá tão novo, minha mulher também já está bem avançadinha, e já tem Ismael. Que tal? Ele sugere Ismael. Ele dá uma sugestão para Deus. Deus, fica mais fácil assim, hein? Ó, eu não me exponho, o senhor não se expõe, e tudo dá ok. Quando eu olho para esse texto, eu digo, mas o que está acontecendo? Vamos avançar um pouquinho mais, vamos olhar para Sara, ok? Sara, Gênesis 18, a partir do verso 10. Põe o texto, depois você põe isso aí. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Vamos lembrar do contexto, você já leu a Bíblia, você conhece essa história. Abraão estava sentado debaixo de uma árvore, e de repente 3 anjos vêm até a casa dele. 3 anjos, lembram disso? Quantos conhecem a história? 3 anjos vieram até a casa dele. Abraão diz, uau, é Deus. Ele já conhecia Deus, Deus já tinha vindo até a vida dele. É Deus, e mais 2 visitantes. Vou preparar um cabrito. Sara, uma boa mulher, dona de casa, e viu que era Deus, quis fazer uma moral. Ó, eu tenho muito o que fazer, vocês são homens, vocês se entendem, vocês têm um monte de programa, um monte de agenda para resolver, eu vou cuidar da minha casa. Fez uma moralzinha, né? Aquela mulher que deixar tudo limpinho, pois Deus queria entrar na casa dela, ela queria deixar tudo limpinho. E a Bíblia diz que Sara foi para dentro de casa. Mas, querida, a Bíblia diz que quando ela entrou em casa, ela fechou a porta, fechou mais ou menos, e ficou atrás da porta. Sara escutava a entrada da tenda. Eu estou indo, tá, Abraão? Vou lavar a louça, tá bom? Vou arrumar a cama, tá bom? Abraão, vou dar comida para os porcos, tá bom? Tá bom, Sara, vai logo. Ela entra pela porta e fica escutando. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Versículo 10, 11. Abraão e Sara já eram velhos, da idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Versículo 12. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, o meu Senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? A risada de Sara eu não sei imitar, tá bom? Me perdoe, fica para os próximos. Mas ela riu. Atrás da porta ela escutou, Abraão, Deus falando com Abraão, eu vou te dar um filho, tua mulher vai engravidar. E Sara, né? Abraão nem sabia que Sara estava ouvindo. Abraão pensou, minha mulher é virtuosa, estava trabalhando, cuidando de tudo, mas estava escutando. E quando ela ouviu o nome dela, ainda mais que ela deu uma limpada, não ouviu? É de mim o assunto é sobre mim aqui. Melhorou um pouquinho, deu um passinho mais, né? Sabe aquele negócio de ficar, vamos ver se ninguém está vendo? E quando ela ouviu o nome dela, quando ela ouviu que Deus estava prometendo para ela, ela começou a rir, queridos. O que você entende desse riso? Riu de alegria? Não, ela riu duvidando. Difícil. Eu acho que é impossível. Você já teve essa crise de dúvida? Você já passou por esse estado? Pois é, Sara passou pelas mesmas dificuldades que eu e você. Duvidou. Será que ainda terei esse prazer? Será que vai dar certo? Sara julgou que Deus era fiel. Sara estava conhecendo Deus. Agora veja que interessante no versículo 15. Põe lá no versículo 15. Deus chama Sara. Veja bem, Deus, né? Eu não sei quantos vão lembrar dessa piada, mas pique 31 da Sara atrás da porta. Quem lembra, sabe o que eu estou falando, né? E Deus disse, Sara, sai da porta, mulher. Vem aqui, eu quero falar contigo. E a Bíblia diz que Sara teve medo. E Deus falou, Sara, por que você estava rindo? Ela disse, eu não estava rindo, não. Claro que você estava, Sara. Olha o texto diz, por isso mentiu, eu não ri. Mas Deus diz, olha, eu sou o Deus que tudo sabe, eu sou todo poderoso, eu tudo vejo, nada ficar oculto aos meus olhos. Eu vi que você riu, não negue, Sara. Além de rir e duvidar, ai. Você já passou por uma situação dessa?
Pois é. Hã? Só muda de endereço. Agora veja Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou. Olha o que Deus está falando de Sara. Olha o que Deus permitiu ser escrito a respeito de Sara. Apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O Novo Testamento, quando fala desses homens e dessas mulheres, Deus diz, fala para eles, ensina a igreja que eles eram fiéis e que eles criam. Deixa a igreja entender que eles creram e não duvidaram. Mas o que está acontecendo aqui? Por que a Bíblia está ocultando algumas coisas? Por que a história original diz que eles negaram? Por que a história original diz que eles vacilaram? Por que a história original diz que eles foram incrédulos? Por que a história original diz que eles riram, que eles duvidaram, que eles não acreditaram? Mas quando Deus fala, quando Deus no Novo Testamento traz a revelação, Deus diz, escreva que eles não duvidaram. Ensine a igreja de que eles foram firmes e constantes. Queridos, Sara julgou que Deus era fiel, aqui diz, para cumprir a promessa. Deixa eu te falar uma coisa, não importa a sua idade, não importa por onde você anda, não importa o quanto o passado já foi negativo para você, Deus fará tudo novo. Deus fez Sara uma jovem novamente capaz de dar filhos. Aos 90 anos Deus renovou seu útero, Deus renovou as suas forças e Deus mudou a história dessa mulher. Eu digo para você, não importa quantas vezes você tentou, não importa quantas coisas aconteceram no teu passado, mas Deus está mudando e Deus está rejuvenescendo, Deus está renovando as suas forças. Amém? Amém, queridos? Deus mudou e Sara considerou isso. Sara olhou e disse, Deus é isso. Quando ela riu, quando Sara riu, Deus permitiu que fosse lembrado somente uma coisa. Quando nós vimos no texto, não vou voltar para nós não demorarmos muito. Quando ela ouviu atrás da porta, ela disse, será que eu e o meu Senhor ainda teremos esse prazer? Quando Sara riu, a Bíblia permite nos entender em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 6. A única coisa que a Bíblia nos permite saber desse texto, a única coisa que Deus permite escrever a respeito de Sara, é que ela chamou o seu marido de Senhor. Ela chamou o seu marido de Senhor. A Bíblia não diz que ela riu, a Bíblia não permitiu, Deus não permitiu escrever que eles duvidaram, mas a Bíblia diz, ela chamou o seu marido de Senhor. É a única coisa que foi registrada. 1 Pedro capítulo 3. O que foi certo, o que ela fez de certo, Deus registrou. O que ela fez de errado, Deus apagou. Está entendendo? Vocês estão aí? O Novo Testamento registrou tudo o que eles fizeram certinho, tudo que eles acertaram. O que eles erraram, Deus diz, apague isso. Apague. Eu não quero lembrar. E eu não quero valorizar. Eu quero valorizar o que você acertou. Eu não quero valorizar o que você errou. É isso que Deus tem para te dizer nessa noite. Você está entendendo, igreja? Se você está entendendo, diga aleluia. Glória a Deus. Querido, nós precisamos entender algumas verdades sobre justificação. Vamos comigo, Romanos capítulo 4. Vocês estão cansados já? Eu vou terminar daqui a pouco, tá? Lembre que era para ser meia hora, mas por causa da dificuldade do vídeo, então vocês têm que considerar. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem. Olha só, no texto diz, na versão da RA, diz, bem-aventurado. Aqui na NVI ele diz, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados foram... Querido, a Bíblia diz que aqueles que têm os seus pecados apagados são felizes. Sabe qual é o nosso problema? Nós não deixamos nossos pecados serem apagados. Nós trazemos eles à memória constantemente. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa.
Dúvida é pecado? Sim ou não? Hã? Estão com dúvida? A Bíblia diz que aquilo que não provém de fé é pecado. A Bíblia diz que aquele que duvida, peca. Quantos têm dúvida? Dúvida é pecado. A dúvida é pecado. Querido, vacilar é pecado. A Bíblia diz que aquele que oscila entre dois corações é pecado. A dúvida é pecado, o vacilo é pecado. Quase sempre, eu e você, eu não sei você, mas deixa eu falar de mim. Mas quase sempre eu chego diante de Deus e... será? Uma dúvida, uma ponta de dúvida aparece. E às vezes a pontinha de dúvida, ela vai crescendo, ela vai sufocando a convicção. E de repente você perde a inteireza de fé. E a Bíblia diz que a dúvida é pecado. Quase sempre eu tenho dúvidas. Quase sempre eu tenho dúvidas em meu coração. Quase sempre eu tenho dúvidas na minha mente. E uma pergunta sempre ecoa no meu consciente. Será que eu vou receber? Será que vai dar certo? Será que Deus vai me atender? Será que vai dar certo ou não? Dúvidas. Você até que tem fé. Mas uma pergunta não se cala no meu interior e no interior de muita gente que eu conheço. Será que eu vou receber ou não? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir aquele contrato? Será? Poxa, em nome de Jesus eu vou. A dúvida e a fé caminhando juntos, lado a lado. E a Bíblia diz que a dúvida é pecado. A Bíblia diz que aquele que duvida, peca. A Bíblia diz que aquele que não procede de fé é pecado. Será que eu vou receber ou não? Em Lucas, no capítulo 8, conta uma história interessante. E eu acho que eu vou encerrar por isso. Capítulo 8 de Lucas. Você conhece a história da mulher com fluxo de sangue? A Bíblia diz que essa mulher estava com uma hemorragia profunda. Uma hemorragia impossível de ser controlada. Havia 12 anos. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa com hemorragia profunda. Ela fica anêmica. Uma pessoa anêmica, com anemia, alto grau de anemia profundo, ela se torna uma pessoa fraca. Dificilmente ela se levanta da cama. Uma vez eu fiz um jejum de 4 dias, sem comer e sem beber. E eu fiquei tão fraco que eu me lembro que caiu uma caneta e eu não conseguia me abaixar. Eu me abaixei, mas não conseguia me levantar. Eu abaixei, mas não conseguia me levantar. Não conseguia, a caneta era pesada demais. Agora imagine uma mulher com hemorragia profunda por 12 anos. Essa mulher estava em fraqueza. Uma mulher que não tinha forças para andar. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Versículo 44. Ela chegou por trás dele. Pense aqui a cena. Vamos tentar fazer um teatrinho da cena. A mulher, 12 anos, fraca. Eu não sei se você tem uma fé fraca. Eu não sei se você anda em fraqueza de fé. Mas essa mulher estava muito fraca. 12 anos, não conseguia andar. E essa mulher trêmula, ela dizia, eu tenho que tocar nele. Mas eu sou incapaz de tocá-lo. Eu não consigo nem levantar da minha cama. Eu não consigo nem dar um passo. Então eu não vou conseguir um milagre. Uma hemorragia que enfraqueceu os ossos, enfraqueceu a estrutura de nervos, enfraqueceu a mente. Uma frustração porque todas as suas riquezas tinham ido para o ralo abaixo. Escorreu todo o dinheiro dela em busca da cura. Então essa mulher estava fraca em todas as áreas da vida. Uma fraqueza. E ela andando no meio da multidão. Agora pense a multidão apertando uma mulher doente. Preste atenção. A fraqueza dessa mulher. Essa mulher, mesmo tremendo, ela teve o entendimento seguinte. Se eu tocar no manto de Jesus, se eu conseguir, mesmo na minha fraqueza, com um dedo, tocar nas roupas dele, vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha vida. Mesmo na maior fraqueza da sua fé. Mesmo que você ria das promessas de Deus. Se você conseguir tocá-lo, ele vai mudar a tua história. Você crê nisso, queridos?
Ouça o que Deus está falando com você. Querida, a fé dela era muito imperfeita. Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas coisas, por exemplo, como que você chega diante de Deus? Você tem interesses, você quer fazer barganha. Deus não é um Deus da barganha. Deus não é um Deus que quer satisfazer os teus desejos. Já ouviu ensinos como esse? Eu já ouvi um monte. E criou verdadeiras fortalezas na minha mente. A ponto de eu ser incapaz de reivindicar, ao ponto de eu ser incapaz de me esticar e tocar em Deus. Sempre me sentindo indigno. Me sentindo incapaz. Querido, essa mulher não estava nem aí para saber quem era Jesus. Essa mulher não estava nem interessada em ouvir uma voz do Senhor Jesus. Essa mulher não estava atrás de uma revelação. Essa mulher não estava atrás de fazer a obra de Jesus. Sabe o que essa mulher queria? Queria ser curada. E ela usou uma estratégia ilícita. Ninguém chega para reivindicar algo por trás. Se você quer falar com alguém, você chega por frente. Sim ou não? É falta de respeito. Quem entra por trás é ladrão. Quem entra por trás é aquele que quer usurpar, roubar. E a Bíblia diz que ela chegou por trás. Sabe o que ela queria? Eu quero ser curada. Mas você tem que ler a Bíblia toda. Mas você tem que ir na igreja. Mas você tem que fazer a obra do Senhor. Você está com interesses. Você quer estar fazendo barganha. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Eu estou fraca. Eu tenho pouca fé. Mas eu sei que Ele pode tocar e mudar a minha vida. Querido, mesmo na maior fragilidade da nossa fé, Deus vai apagar o teu pecado. Dúvida é pecado, mas a Bíblia diz que Ele não atribui culpa. Mesmo com incredulidade, mesmo com dúvida, chega perto dEle, Ele perdoa a tua dúvida e atende a tua fé. Entre a dúvida e a fé Ele exalta, a dúvida Ele perdoa. O diabo diz, você não pode chegar. Você só pode chegar diante de Deus com o coração cheio de fé. Você só pode chegar diante de Deus se você está cheio de fé. E aí, queridos, nós fazemos cara de fé. Né? Vamos orar por cura de enfermidade. E aí os irmãos mudam o semblante, faz cara de fé. Muda a voz. Vamos fazer uma oração de fé. Treme a voz. Porque nós queremos convencer Deus que o nosso coração está cheio de fé. Essa mulher com fraqueza. Eu vou tocar no manto dele. 12 anos, queridos. Talvez muito mais fraca do que eu e você. E quando ela tocou, querida, essa mulher era ignorante. Essa mulher era egoísta. Ela queria roubar uma bênção. Ela não queria os conselhos de Jesus. Ela veio por trás. Sabe por que ela foi por trás? Porque Jesus já tinha passado. Já tinha passado. Ele já tinha curado os que estavam para trás. E ela estava atrasada. Ela chegou atrasada no culto. Ela ia no grupo familiar de vez em quando. Já tinha passado. Ela diz, mesmo atrasado, Ele pode mudar a minha vida. Você está entendendo, queridos? Estou chocando você? Falei que ia compartilhar as cargas, né? Ela tocou, queridos. E aqui está toda a diferença. Suas mãos estavam magras, fracas, por 12 anos sofrendo de doenças, com muita dificuldade ela se levantou, mas conseguiu tocá-la. E querida, quando ela tocou, Jesus olhou para ela. E a única vez na Bíblia, no Evangelho, é a única vez que Jesus se direciona para uma mulher, para uma pessoa e chama ela de filha. É a primeira vez e a única vez. Ninguém lhe chamou de filha. Ele olha para essa mulher e diz, filha. Quando essa mulher tocou em Jesus, Jesus não olhou para ela e falou, você está querendo me enganar, é? Com toda a superstição, acho que o meu manto é mágico? Você acha que o meu manto tem poder? Quem me tocou? Você acha, imagina Jesus falando isso? Quem é que roubou uma unção do meu manto?
Os discípulos dizem: mestre, tem uma multidão aqui, você quer saber quem te tocou? Fica na paz, rapaz, todo mundo que te tocou. Calma, você está estressado. Ele diz: alguém me tocou. E alguém me tocou de uma maneira que tirou poder de mim. Eu senti que saiu poder. Quando você toca nele, mesmo com fraqueza, você tira poder dele. E ele volta-se para você e diz: filho, filha, a tua fé te curou. Queridos, não tenha medo de Deus. Não tenha medo da tua fraqueza. Alguns falsos ensinos dizem: por causa da dúvida em seu coração, você não pode vir, pois você não vai receber. Mas deixa eu te dar um conselho como alguém que te ama, como alguém que tem uma influência sobre a sua vida e como alguém que está sendo tratado por Deus. Mesmo duvidando, venha. Venha até a presença dele. Porque a dúvida é pecado, mas ele perdoa o teu pecado e vai atender a sua fé. Amém? Venha. Se você vir crendo, ainda que duvidando, ele vai perdoar a sua dúvida e responder à sua fé. Jesus ficou preso àquela mulher. Ela roubou a bênção no caminho. Ela estava mais interessada na bênção do que no abençoador. É isso mesmo. Mas Jesus estava mais interessado em mostrar o amor dele por ela do que corrigir os erros dela. Era isso que Jesus estava. Ele não queria embaraçá-la. Ele perguntou: quem me tocou? Foi ela. Filha, que legal. Mesmo em fraqueza, você veio. Que Abraão e Sara riram, pecaram, foram incrédulos. Mas a incredulidade deles Deus perdoou. E ficou somente a fé. E a fé deles trouxe Isaac, trouxe uma descendência, trouxe Jesus Cristo para salvar eu e você. Abraão foi um homem de fé, mas um homem com a fé imperfeita. Um homem com fé igual eu e você. A diferença é que quando ele entrou na presença do Deus Todo-Poderoso, ele sabia que ele era poderoso. E tudo mudou. Querido, não tenha medo. Diga para o teu irmão ao lado: não tenha medo. Querido, não tenha medo de apresentar a Deus as suas necessidades, porque Ele conhece todas as suas necessidades. Não tenha medo de vir com o coração cheio de segundas intenções, cheio de dúvidas, cheio de vaidades. Ele conhece o teu coração. Mesmo antes de você pedir, Ele já sabe. Venha com o teu coração, porque toda sujeira, toda dúvida, toda maldade Ele vai perdoar. Não tenha medo das dúvidas em seu coração, Ele conhece todas as tuas dúvidas. Só tenha medo de uma coisa. Olha o teu irmão e diga para ele: tenha medo de uma coisa. Tenha medo de uma coisa. Sabe do que você tem que ter medo? De não vir até Ele. Querido, tenha medo de não vir até Ele. Tenha medo de ficar para trás. Tenha medo de deixar Ele passar e você não receber. Tenha medo de o mover do Espírito vir e você ficar. Tenha medo da unção de cura passar e você não ser curado. Tenha medo disso. Tenha medo da presença dele estar aqui e você não poder chegar, e você não querer chegar, e você achar que não é digno de chegar. Tenha medo de uma coisa. Tenha medo de que quando ele passar para trazer vida, saúde, bênção, outras pessoas recebam e você fique de fora. A Bíblia diz que ele amou o mundo. A Bíblia diz que ele é abençoador de todo aquele que nele crê. Quantos creem? Querido, eu e você somos homens de fé. Nós temos a fé que Abraão teve. E mesmo a dúvida, ele vai te perdoar. Chegue diante dele. A Bíblia diz: entre com ousadia diante do trono da graça. A despeito de suas dúvidas, a despeito das suas incredulidades, venha até a presença dele. O diabo diz: a menos que o seu coração esteja cheio de fé, você não pode vir. Mas eu te digo, Deus te diz, a palavra de Deus te diz: venha mesmo duvidando. E ele perdoará as suas dúvidas e vai responder à sua fé. Amém? Você crê nessa palavra? Você recebe? Quantos foram abençoados com essa palavra? Querido, mude a mente. Diga assim: eu preciso mudar a minha mente. Eu não sei quais são os seus desafios,
Mas eu tenho quase certeza que o diabo está dizendo, por isso que você está passando por lutas, por isso que você não consegue, você não crê. Querido, esse jugo Deus quer tirar dos seus lombos. Teve alguém que creu, teve alguém que pagou todo o preço, e o nome dele é Jesus Cristo. E se ele tem, eu tenho. Se ele é, eu sou. Se ele foi, eu fui. Se ele está governando, eu governo. Se ele conseguiu, eu consigo. Porque ele é o que eu sou. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia.